O código da Bíblia e o fim dos tempos. As primeiras coisas, desde a antiguidade, as anunciei. Sim, pronunciou-as a minha boca, e eu as fiz ouvir. Apressadamente as fiz, e passaram. Por isso, te anunciei desde então e te fiz ouvir antes que acontecesse, para que não dissesses: o meu ídolo fez estas coisas, ou a minha imagem de escultura, ou a minha imagem de fundição as mandou. Já os tenho ouvido. Olha bem para tudo isto, porventura, não o anunciareis. Desde agora, te faço ouvir coisas novas e ocultas, que nunca conheceste. Agora são criadas e não desde então, e antes deste dia não a ouviste, para que não digas: eis que já eu a sabia. Isaías 48, versículos 3, 5, 6 e 7. O código da Bíblia é um conjunto de mensagens secretas codificadas dentro da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Este código oculto tem sido descrito como um método pelo qual letras específicas do texto hebraico podem ser selecionadas para revelar mensagens ocultas relacionadas a acontecimentos passados ou futuros. De acordo com os pesquisadores, não há erros no código. O que pode é ocorrer falhas nas pesquisas, que podem ser certas, erradas ou incompletas. Conforme os especialistas, não existe no mundo de hoje tecnologia capaz de codificar a Bíblia com a perfeição que ela está codificada. O código é utilizado da seguinte forma: o texto deve estar em hebraico masorético, o hebraico bíblico, puro. Tira-se todos os sinais de pontuação e espaços, de forma que todas as letras se juntem. É mandado ao computador executar a busca de uma palavra-chave. O programa encontra a palavra-chave, buscando letra por letra, de forma equidistante, com exata precisão de números de letras puladas. Após isso, o programa junta as letras da palavra-chave, formando uma matriz, uma espécie de núcleo, em torno do qual se fará a pesquisa de tudo que possa dizer respeito à referida palavra-chave. Segundo os cientistas, o código bíblico só poderia ser lido com a tecnologia que temos nesta geração: o computador. Foi o Dr. Eliyahu Rips, um dos principais matemáticos do mundo, e o principal especialista mundial em teoria de grupo, quem projetou o primeiro modelo matemático para testar a viabilidade dos códigos pulados. Ele pediu a ajuda do Dr. Doron Whitson, um estudioso graduado em física, especializado em relatividade geral. Também contou com Yov Rosenberg, um brilhante jovem especialista em computador. Juntos eles provaram, cientificamente, a existência e a veracidade do código bíblico. Cada grande acontecimento na história do mundo, cada grande pessoa na história do mundo parece estar codificado na Bíblia. Há uma antiga tradição entre os judeus relativa ao Torá. Essa tradição sugere que, diferente de todos os outros livros da Escritura, o Torá não foi meramente inspirado. Ele foi ditado diretamente por Deus para Moisés numa sequência exata de letra por letra, sem pontuação ou espaços entre as palavras. Judeus e cristãos há muito consideram as palavras da Bíblia como tendo sido divinamente inspiradas. Mas essa tradição sugere algo diferente, algo bem mais estarrecedor. Ela sugere que Deus literalmente escreveu o Torá.
E se for verdade, então devemos perguntar, existe alguma evidência de que esta tradição tem alguma base real? Também faz parte da tradição que dentro da sequência exata de letras existe informação criptografada embutida de maneira que somente uma mão divina pode ter posto lá. Por mais curioso e absurdo que possa parecer, a tradição possui uma história longa e muito respeitada. O rabino Baquia Ben Asher de Saragossa, Espanha, descreveu um processo no qual, pulando de letras em intervalos iguais no Torá, poderia-se obter informações divinamente ordenadas. E no século XVIII, um dos maiores filósofos pós-bíblico, Elias Salomão, conhecido reverentemente como o Grande de Vilna, fez a surpreendente declaração: tudo que foi, é e será até o fim dos tempos está incluído no Torá. Parece bastante claro que a ideia de algum tipo de informação codificada na Bíblia, especificamente no Torá, vem nos acompanhando há séculos. Mas é surpreendente ver que o conceito não foi apenas acreditado, mas discorrido por um dos cientistas mais famosos da história. Sir Isaac Newton, que era melhor do que ninguém nisso, afirmou que todo o universo, não só a Bíblia, mas todo o universo, era um criptograma, um código, estabelecido por Deus, e que cabia a nós desmontar este quebra-cabeça. Ele, é claro, também procurou um código o qual ele tinha certeza que existia, a Bíblia, e que revelaria o futuro da humanidade. O rabino Michael Ben Weissman, talmudista e grande matemático na Tchecoslováquia antes da Segunda Guerra Mundial, sobreviveu ao Holocausto e depois da guerra emigrou para os Estados Unidos. Weissman, quando ainda era jovem, encontrou por acaso as anotações do rabino Baquia, do século XIII, sugerindo que informação divina poderia ter sido tirada do Torá, pulando o intervalo de letras específico. Agora, com todo o horror da guerra para trás, Weissman retornou ao fascínio de sua juventude, a possibilidade de um código bíblico misterioso. O rabino Weissman, com a sua persistência e determinação nos estudos do Torá, fez algumas descobertas notáveis. No livro de Gênesis, se você for no primeiro T e contar 49 letras, e então chegar na próxima, em outras palavras, a 50ª letra, é o equivalente ao que consideraríamos uma vogal, o que seria um O. Você conta mais 50 letras, é um racha, como o nosso R. Mais 50 letras e se chega a um hair, como um H. Em outras palavras, é como se você encontrasse um Thor em intervalos de 49 letras. Isto forma a palavra Torá. Sem dúvida incrível por si só, mas é uma daquelas coisas que você pode julgar coincidência. Mas quando você vai até Êxodo, descobre que a mesma coisa acontece. Você vai até um T, 49 letras e mais uma, você chega ao O. O R e o H do mesmo jeito. Então começa a parecer muito planejada. Continuando, você vai até o terceiro livro, de Levítico, e nada disso acontece. Mas se você for até o quarto livro do Torá, o livro de Números, a mesma coisa acontece. Mas somente se você soletrar Torá invertido. Meio estranho. Você vai até o livro de Deuteronômio, mais uma vez você encontra a mesma coisa. Mas somente se soletrar invertido. Agora você se pergunta, o que isso significa? E você pensa bem nisso tudo. E é como se esses 4 livros estivessem apontando para o livro do meio. 2 para frente, 2 para trás. Para o livro de Levítico. E se você examinar Levítico mais cuidadosamente, você descobre intervalos não de 49, mas de 7 letras. A cada 8 letras você tem a palavra YHWH, ou o nome de Deus. E você pensa bem sobre tudo isso e percebe que Torá está sempre apontando o nome de Deus. A descoberta do rabino Weissman é a primeira indicação moderna de códigos ocultos na Bíblia. E, é claro, levou ao uso de computadores para descobrir outros. O professor Daniel Michelson, da UCLA, estimou que a probabilidade da descoberta de Weissman acontecer por acidente é menor do que 1 em 3 milhões. Veja bem, por trás de cada imagem está uma análise estatística que é executada pelo programa de computador criado por Hips e seus colegas. Não é apenas uma imagem. Não são palavras que aparecem juntas por acaso na Bíblia. São detalhes relacionados e precisos de grandes eventos mundiais que aparecem juntos, muito além da probabilidade matemática. Podemos demonstrar
usando mecânica quântica inversa, especificamente o princípio da incerteza e a teoria do caos, que é absolutamente impossível, dentro das leis da física e matemática como as conhecemos hoje, saber o futuro em detalhes como está demonstrado nesses códigos. O código bíblico revela detalhes super precisos sobre pessoas e eventos que aconteceram muito tempo depois da Bíblia ter sido escrita. Podemos ter eventos recentes como a explosão em Oklahoma, onde temos o nome do edifício que foi explodido, o Murrah Building, codificado Oklahoma. Até o nome do homem que foi preso e confessou o crime, Timothy McVeigh, tudo codificado em um documento que tem mais de 3.000 anos. Watergate está codificado. A única vez que a palavra aparece, há uma pergunta: quem é ele? O presidente, mas ele foi expulso. Crise econômica está codificada uma vez na Bíblia e junto está o ano da grande queda do mercado de ações, o ano em que a Grande Depressão começou, 1929. A colisão do cometa com Júpiter em julho de 1994, encontrado 2 meses antes da colisão acontecer, estava codificado 2 vezes no Antigo Testamento, com o nome exato do cometa Shoemaker-Levy, o qual só havia sido descoberto 1 ano antes. Nos 2 casos, o nome do cometa cruzou o nome do planeta Júpiter e em um dos códigos tivemos o dia exato do impacto. É claro que a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto estão codificados em detalhes extraordinários. Temos Hitler codificado com nazista e inimigo, e homem mau e massacre. O mundo inteiro ficou triste e surpreso quando Lady Di morreu tragicamente num acidente em Paris, na França. Na verdade, quando começamos a fazer pesquisas com um programa de computador, ficamos surpresos ao descobrir que até este evento estava registrado nos códigos ELS, 3.500 anos antes de acontecer. Encontramos os nomes Princesa e Diana codificados na mesma distância, ELS, e ao lado encontramos a palavra Spencer, seu nome verdadeiro, junto com Gales, que já era a Princesa de Gales. E então nos versos ao redor encontramos codificados França e Paris. Depois observamos e descobrimos túnel e rio. Encontramos o ano 5757, que é 1997 em nosso calendário. Encontramos água, o mês de agosto, foi quando ela morreu. O mais curioso de tudo é que encontramos o nome Fayette, sua companhia naquele trágico acidente. Tudo isso foi codificado 35 séculos antes do evento realmente acontecer. A lógica me diz que a Bíblia foi codificada para nos dar informações muito importantes. Ela foi codificada, certamente, por algum ser inteligente que podia ver à frente do tempo. Foi codificada de uma maneira que seria descoberta agora, simplesmente. Pela tecnologia que existiria pela primeira vez hoje, o computador. Para testar a validade dos códigos, os pesquisadores fizeram uma lista de nomes de rabinos importantes, além das datas de seu nascimento ou morte. Depois, procuraram os dados usando a SLE no Velho Testamento. Os resultados foram assustadores e foram uma prova poderosa da existência do código. A previsão que os defensores do fenômeno apresentam como a comprovação da validade do código foi descoberta por 2 pesquisadores, Moshe Katz e Michael Drosnin. Trata-se do assassinato do primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin. There were instances that some future events were successfully predicted. The most famous case is the prediction or the warning of Prime Minister Rabin assassination, which was given by Michael Drosnin. At the time that this occurred, Yitzhak Rabin was the Prime Minister of Israel. In this case, they put in Yitzhak Rabin, and they saw the verse that talks about an assassin will assassinate, or a murderer will murder.
and occurred in very close proximity. They both were alarmed and sent letters to the security people, to the Prime Minister's office, in the hopes that some extra precautions might be taken so that this event would not happen. But it did happen. Apesar dos esforços para avisar Rabin sobre o atentado contra ele, o líder foi assassinado em 1995. Os maiores defensores do código discutem se o fenômeno foi um aviso ou se foi apenas uma mensagem descrevendo um dos diversos desfechos possíveis. Não podemos esquecer que algumas previsões do Velho Testamento realmente se realizaram. Para alguns, o futuro só pode ser conhecido quando se torna passado. Para outros, se você souber fazer as perguntas certas, o futuro pode ser previsto. Se o código bíblico pode prever o futuro, o que esse futuro nos reserva? E é tudo definitivo? O código revelou algumas previsões impressionantes no passado mais recente. Foi o evento do dia 11 de setembro que levou os pesquisadores a se debruçar sobre a Bíblia para encontrar a previsão. O que eles descobriram foi impressionante. You do in fact discover unusually compact arrangements of these three words, plus many others that have to do with 9/11, including 9/11 itself, including the names of the hijackers, including many other descriptors. The buildings falling, the buildings melting, it's being destroyed, it's before everybody's eyes, and so on. And all of these occur within a very small area. I did a matrix on the World Trade Center attack, and it has 30 terms that are complete sentences. The statistical odds of this matrix occurring are 1 chance in 10 to the 340th power. The airplane knocked down the Twin Towers twice. Now, twice is just a word in the plain text. This next example shows bin Laden with the words kills thousands of people and the word terror incident, as well as Twin Towers. What makes this chart extraordinary is the clustering involved. And you almost have to be in the research for a while before you can appreciate how close these words are. This is the only word for terror incident that's a skip of 2. It's the smallest skip in the Torah. This is one of the best of 3 meetings between Twin and Towers. Why should they come together in the same chart? And the answer we see over and over again is because there's an intention here. Uma das mais recentes revelações do Código Bíblico diz respeito ao evento ocorrido no dia 1º de fevereiro de 2003, o desastre do ônibus espacial Columbia. I'll start with a find from Professor Rips about Space Shuttle Columbia. Columbia, they will mourn, a devouring fire. Professor Rips did not see this red ELS. He showed it to a friend who immediately said, "This looks like a space shuttle. What if there was something interesting on this other wing?" And it's facing down, so this must be the left wing. And sure enough, it says consumed by fire. A mais recente guerra dos Estados Unidos também foi prevista pelo código. Mas, será que o código pode prever o futuro? Alguns pesquisadores afirmam que o código bíblico faz a previsão definitiva, dizendo que o fim dos dias pode ter começado e que o mundo em breve chegará ao fim. O código indica que o recente aumento do terrorismo no mundo pode ser o prelúdio da chegada do fim dos dias. Serão previsões de eventos catastróficos futuros ou apenas indicam a possibilidade de que eles aconteçam? Alguns pesquisadores lembram que não se pode ver nenhum código como imutável. If you believe the Bible and the Bible prophecies, it talks about a period of time called the end times, the latter days, the last days, where
It's an ever-increasing battle between good and evil in the world. Terrorism, the SARS virus and other viruses and epidemics, those are all indicative of bad things happening. And the Bible predicts that these bad or evil things are going to happen. And the Bible code corroborates that message. There's an entire tradition of specific predictions of the end of days. Now, the end of days is, of course, good news and bad news. It's bad news if it goes wrong. It's good news if it happens right. That is to say, what the end of days means is, it's just that the world as it is won't go on as it is forever. That's the whole thing. That's actually a pretty important idea. Because if you think that it's just going to be like that forever, you'll actually never try and change it. You'll never try and transform it. Right? So codes and predictive codes are an invitation to participate in shaping the future. Vejamos algumas previsões do Código Bíblico de possíveis acontecimentos do fim dos tempos. Holocausto de Israel. Se a pesquisa estiver correta, a guerra se dará por causa dos territórios anexados a Israel na Guerra dos 6 Dias, em 1967. Note que a matriz revela a palavra anexado 2 vezes, ou seja, o número de territórios. Nesta guerra, foram anexados 2 territórios, as colinas de Golã e a parte velha de Jerusalém. Arma atômica. Segundo os pesquisadores, o M hebraico da palavra atômico, que está em vermelho, é o mesmo M da palavra Jerusalém, que está em azul, e é também o mesmo M da palavra pergaminho, que está em verde. Isto denota uma forte evidência deste acontecimento. Conforme a análise, a frase, o pergaminho e ele abriu, denota um pergaminho enrolado, o qual contém os 7 selos, e será aberto por Jesus Cristo, liberando os 4 cavaleiros do Apocalipse. Armagedon. Armagedon é um enorme vale, que fica a aproximadamente 60 quilômetros de Jerusalém, na antiga cidade de Megido, uma fortaleza construída pelo rei Salomão. Neste local, as forças bélicas do Anticristo se ajuntarão para guerrear contra a nação de Israel. De acordo com a matriz, o estopim da batalha será tiros em uma base militar. E um dos líderes mundiais fortemente empenhados nesta guerra será Bashar al-Assad, o atual presidente da Síria, país vizinho e inimigo de Israel, e que teve a região das colinas de Golã perdida para os judeus em 1967. Veja agora algumas matrizes relacionadas ao fim dos tempos. Observe as palavras relacionadas com a palavra-chave, ou seja, o assunto. Tenha em mente que estas pesquisas podem não estar perfeitas. Porém, elas têm forte relação com o que estamos vendo em nossos dias e com o rumo que as coisas estão tomando.
aviso mais importante decifrado no Código Bíblico é que podemos enfrentar o famoso Armagedon, uma guerra nuclear mundial. Talvez num futuro próximo.